Olá, boa tarde, pais, boa tarde, alunos, familiares. Eu estou lançando mão dessa ferramenta online para fazer um pouquinho essas videoaulas aí, explicando algumas coisas que eu julgo ser muito importantes no aprendizado das crianças em casa. É claro que a gente sabe que o ideal é estar na sala de aula, especialmente quando se trata de um instrumento. Mas nesse momento que a gente está vivendo, que é um pouco delicado para todo mundo, para facilitar, nós educadores temos essa alternativa, né? E na medida do possível, eu acho que a gente tem que facilitar mesmo essa transmissão de conhecimento. O que eu sempre falo para os alunos que estão me assistindo é: vocês sabem que o mais importante é vocês se ensinarem em casa. Se ensinarem. O que eu quero dizer com isso? O nosso estudo do instrumento violino, viola, que são os instrumentos de corda friccionada, eles são estudos onde a nossa memória muscular faz 90% do trabalho. O que eu quero dizer com isso? Eu sempre falo para vocês devem estar lembrando aí, quem não se esqueceu. O nosso corpo, ele tem memória, certo? Então, se eu ensino para minha mão todo dia aquela forma de onde os dedinhos vão cair para que eles caiam afinados nas notas corretas do instrumento, se todo dia eu ensino corretamente, a minha mão vai aprender a cair naquele lugar, vai aprender a fazer a mudança de posição, certo? Mas se eu estudo errado, se a professora chega lá na semana que eu tenho aula e a professora me ensina a forma, me ensina a cair lá onde está a fitinha que eu coloquei para os iniciantes, aquelas fitinhas. Mas eu em casa não ligo muito na hora de estudar para a técnica, eu vou ensinar meu corpo a tocar aquela técnica errada, certo? Então, essa delicadeza do nosso instrumento exige que a gente mesmo se ensine, porque o professor vai dar orientação, ensina a técnica e a gente reforça. É nesse sentido que eu falo de se ensinar. E eu acho que a primeira coisa que talvez dificulte esse estudo em casa para vocês, não tenho certeza, para a maioria dos alunos, especialmente os que são mais iniciantes, é a questão da afinação do instrumento. E é por isso que eu decidi hoje fazer essa primeira videoaula abordando essa temática e tentando ensinar para vocês, para as crianças um pouco menores, com auxílio dos familiares, a afinar o seu instrumento e deixar a afinação dele pelo menos o mais próximo possível da afinação correta, para que a criança treine seu instrumento em casa, seus exercícios, tudo que a gente faz em sala, mas sem se equivocar. Porque quando a gente está ouvindo uma frequência errada, estudando lá, mas o violino está desafinado, a gente vai internalizar aquela frequência errada, né? Então, o melhor é que a gente tenha, primeiramente, o instrumento afinado, tá? Então, esse vídeo de hoje é para quê? Qual é o nosso objetivo da aula de hoje? Objetivo 1 é cuidados básicos com seu instrumento em casa. Objetivo 2, afinação, tá? Para que vocês possam estudar em casa, porque, como eu sempre falo, vocês também são seus professores em casa, para reforçar aquilo que a gente estuda em sala de aula, reforçar para o nosso próprio corpo a técnica do nosso instrumento, certo? Então vamos lá. Aqui todos são meus alunos, eu não sei se outras pessoas que não têm aula comigo vão assistir esse vídeo, mas o objetivo é ajudar a estudar em casa. Esse é o objetivo número 1, tá bom? Sobre os cuidados com o instrumento, vamos lá. Alguns alunos meus estão chegando, às vezes, sem o material completo, né? Eu sempre falo o que é necessário para a gente tocar nosso instrumento, o que a gente precisa ter. O instrumento, óbvio. Uma espaleira, para quem usa a espaleira. Alguns alunos estão usando a esponja, aquela esponja de cozinha mesmo. Então, quem ainda não tinha providenciado, talvez seja um bom momento agora, nessa quarentena que a gente está em casa, de se concentrar, conseguir improvisar de alguma forma esse material. Pega uma esponja de cozinha que está em casa, pede para mamãe, papai, titia, alguém fechar, de repente, o paninho, costurar em volta, né?
ou mesmo que seja a esponja solta, aquelas liguinhas que a gente amarra dinheiro, a gente coloca as esponjas de cozinha aqui e amarra a liguinha para apoiar. O que não dá para ficar com o instrumento sem nada, porque não é confortável, tá? Então, de preferência, a esponjinha ou a espalheira. Tem outros materiais também, eu até comprei um material para distribuir para os alunos que estão sem. Um material bem interessante que a gente pode colocar aqui, mas no momento não é possível, então vamos fazer como a gente tá, com o que a gente tem em casa, ok? Como eu falava, limpeza do instrumento. Gente, isso é muito importante, tá? Não deixem o instrumento acumular sujeira. Não larguem o instrumento com um monte de breu dentro da caixa. Então, antes de eu começar a tocar meu instrumento, eu vou limpar o tampo dele, que é essa parte toda aqui. Eu vou limpar a minha queixeira. Eu vou limpar aqui por dentro do espelho dele, certo? Essa parte de trás. Eu vou limpar essa parte da frente do espelho. Essa parte aqui, certo? Tô tentando mostrar pra vocês ao mesmo tempo que eu tô segurando. Vou dar aquela limpada básica no meu instrumento. Mas principalmente, gente, depois que eu estudo, eu preciso limpar o instrumento. Por quê, ó? Vamos lá. Todos devem estar em casa com seu pedacinho de breu, que é aquela resina que nós passamos no arco. O meu já tá com breu aqui. Depois de você passar o breu no arco, você vai... que já tá com o arco já apertadinho, né? Só para lembrar alguns detalhes sobre esse estudo, como tem que ser feito. Quando eu vou usar o meu instrumento, eu prendo a crina. Eu vou enroscar pro lado direito, né? Sentido horário. Não sei como é que tá aí no vídeo, deve estar ao contrário. Mas sentido do relógio. Eu vou enroscar esse pino aqui do arco para que a crina fique assim, né? Mais tesa, assim, mais durinha. E quando eu vou guardar, eu não posso esquecer de fazer o movimento contrário e guardar esta crina bem mole já, bem solta, tá? Isso é uma coisa importante sobre os cuidados do instrumento. Então, outra coisa importante sobre o nosso estudo. Eu preciso ter um local silencioso, tranquilo, uma cadeira bacana, de repente, especialmente um banco, na verdade, sem braços de preferência, para que eu possa pegar a minha partitura e estudar. Outra coisa muito legal de ter, aquela estante. Essa estante que eu tenho aqui, vou mostrar para vocês um pouquinho. É uma estante de tablet, tá? Mas tem aquela estante para partitura, para papel. Então é muito bom que a criança, o jovem, tenha na sua casa uma estante, tá? Quem não tem, quando eu não tinha, quando eu era criança, por muito tempo eu não tive, tá, gente? Então o que eu fazia? Eu sentava com uma cadeira na frente do armário de casa, era um armário de porta assim, de bater, ficava uma sobreposta um pouquinho na outra, e eu prendia a minha partitura na porta. Então, a forma que você vai fazer seu cantinho de estudo não precisa ter muita coisa não, tá, pessoal? Se tiver uma estante de estudo para botar a partitura, para botar o seu livro, ótimo, mas não tem problema. Você vai pegar e vai botar no seu armário, encaixar, botar numa mesa, mas tem no seu ambiente. Isso é muito importante, tá? O ambiente de estudo é muito importante para você se sentar, se alongar, né? Vou relembrar para aqueles que não lembram do alongamento. Estica o braço, levanta um pouquinho a mão, sente alongar aqui essa musculatura aqui de baixo, sem forçar, tá? Devagar, conta até 5, desce, faz o mesmo aqui, do outro lado, certo? Estica pra frente, estica pra trás. Aqueles alunos que não se lembram, eu tenho aquela história que eu sempre brinco, do espantalho, lembram? Que a gente levanta o ombro, é o espantalho, e solta. Levanta, solta. Inspira pelo nariz enquanto levanta, e solta a respiração junto com os ombros, tá? Então tem que deixar isso bem relaxado, tá, pessoal?
O que eu queria falar mais pra vocês também? Outra coisa muito importante é a postura, tá? Na hora do estudo. Então, limpei meu instrumento, alonguei, fiz o meu ambiente de estudo em casa, a minha postura. Nada de violino aqui. Alguns alunos têm esse hábito, lembra? Violino pra cá, tá, gente? Mãozinha correta, analisei, vi que tá tudo certo na minha técnica, aí eu começo, tá? Então, gente, é muito importante esse passo a passo no estudo do nosso instrumento. Muito importante. Não pulem etapas, não ignorem os detalhes, porque o violino, o estudo do violino, o estudo da viola é feito de detalhes, tá? Então vamos para a parte 2 do nosso assunto, que depois da parte de como estudar, como cuidar do instrumento, vamos falar da bendita afinação, tá? O que eu posso dizer para vocês sobre a afinação? A afinação do nosso instrumento, violino, vou falar do violino primeiro, é feita assim: Mi, Lá, Ré e Sol. Tá todo desafinado, tá? É corda Mi, a mais aguda, corda Lá, corda Ré e corda Sol. Todos os meus alunos sabem disso, acredito, né? Como fazer essa afinação em casa, gente? Vocês que estão desesperados com o violino todo desafinado que nem o meu tá. Então vamos lá. Vocês pegam, acessem no celular ou no tablet ou qualquer coisa de aparelho de vocês que tenha como baixar aplicativos. Vocês acessam aqui a loja, né? E vocês podem baixar aplicativos de afinadores, tá? Existem milhões de afinadores de aplicativos só para isso. Qual que eu uso? Olha, tem um aplicativo chamado Afinador mesmo, é um dos primeiros. É esse símbolo bem aqui, não sei se vocês conseguem ver, vou tentar mostrar. Esse aplicativo bem aqui. Tem vários, tá, gente? O primeiro que você vê, você pode estar testando. Normalmente esses aplicativos, eles têm isso aqui. Um centro, que é onde a afinação está perfeita, é onde está a frequência perfeita. E aí esse ponteiro, quando o ponteiro está subindo, está indo sentido horário, tá, gente? Olha, cuidado quando eu falo o sentido, porque eu sei que quando a gente está na câmera frontal vai tudo ao contrário, né? Então, quando o ponteiro vai para o sentido horário, é porque tá alto, a afinação tá alta. Ou seja, já passou da nota que a gente queria. Quando o ponteiro tá antes de chegar aqui no meio, quando ele ainda não chegou aqui no meio, tá antes, é porque tá bem antes ainda da nota que a gente queria. E aqui aparece o nome da nota. Cuidado para não estar o ponteiro no lugar certo, numa nota que não é a nota certa, tá? Então, qual é a primeira corda que a gente afina? Acho que a maioria dos meus alunos vão lembrar disso, né? É a segunda corda. Corda Lá, que tá longe de ser isso aqui. Gente, quando a distância da corda tá muito longe da nota, a gente percebe, meus alunos, olha, o Lá é bem mais agudo, né, do que isso aqui. Tá bem lá embaixo. Então eu preciso, subir. Eu preciso subir essa nota. Como tá muito longe, eu vou usar essas ferramentas aqui que se chamam cravelhas, tá? Quando tá só um pouquinho faltando aqui, a setinha já tá bem pertinho da nota, eu vou usar os microafinadores. Nem todo mundo tem microafinadores, tá, gente? Então eu vou falar rapidamente aqui sobre o uso das cravelhas. A nota Lá, que é a segunda, referente a essa cravelha aqui, né? Então eu vou subir, ó. Tá lá embaixo. Tá subindo a nota. Eu sempre vou virar pra frente, pra fora, pra subir. E pra dentro, ó, se eu tiver com o meu instrumento de frente pra mim, pra fora, eu vou subir. Pra dentro, eu vou descer a nota. Muito importante, crianças, não façam isso sozinhas. A corda pode estourar no rosto de vocês. Várias vezes eu já tive esses acidentes comigo mesmo, tá? Quando eu era criança ou até depois.
Às vezes a gente tá empolgado, mete a mão aqui na cravelha e a corda, pá, arrebenta bem no nosso rosto, pode machucar os olhos. Pelo amor de Deus, muito cuidado. Não façam isso. Deixe o pai e a mãe ajudar vocês a fazer isso, tá? Ou quem tiver com vocês, por favor, não façam. De preferência, afastem mais o instrumento, tá? Pra caso ela arrebente, não arrebentar em vocês, certo? Então, olha, eu vou virar pra fora porque eu preciso subir a minha nota. Olha, tá em Mi bemol. Fá, não sei se dá pra ver aqui, ó. Tá subindo. Tem que chegar na nota Lá. Dá falta um bocado. Gente, outra coisa, delicadeza, tá, gente, pra fazer isso. Não é pra virar a mão aqui, tá? É de pouquinho, com paciência, ó. Pouquinho, mais um pouquinho. Fá. Cheguei no Lá. Isso só no pizzicato, olha. Pizzicato é puxar com o dedo. Eu nem tô usando arco. Aqui, de acordo com o aplicativo, eu passei um pouquinho do Lá, tá? Então, se eu passei do Lá, eu tenho que voltar, olha, mas só um pouquinho. Já tá na nota Lá, mas eu passei um pouquinho. Então, como é só um pouquinho de diferença, agora eu vou mexer aqui no microafinador. Sentido horário, eu subo. Sentido anti-horário, eu desço, tá? Então, vamos lá. Falta subir, olha, pelo visto. Afinador deu uma doidice aqui. Então, olha. Eu vou mexer mais um pouquinho aqui na cravelha, que ainda tá um pouco longe. Subiu, passou um pouco. Vou descer aqui. Cheguei. De acordo com o microafinador, tá? Tô meio desconfiada dele, mas ele tá dizendo é isso. A mesma coisa a gente pode fazer com as outras cordas. Os alunos mais adiantados sabem que nós vamos afinar por comparação, né? A gente vai tocar duas cordas ao mesmo tempo. Para que a gente consiga ouvir essa consonância, né? A flanela também é boa para esse momento, tá, gente? Quem não é aluno mais avançado e o pai tá fazendo, a mãe tá fazendo, a tia, a avó ou quem tiver com você, faça corda por corda, tá? Chegou pertinho do Lá. Ok, agora o Mi. Falta subir, ó. Subiu muito. Pra você que tá fazendo pro seu filho e não toca um instrumento, obviamente, façam daquele esquema do pizzicato, tá? Pra aproximar o máximo que der. Para os alunos do avançado, Camille, por exemplo, compare uma corda com a outra. Sátia, aqui tá bem longe o réu. Vou levantar na cravelha. A cravelha tá emperrada. Acontece. Ainda tem esse detalhe, tá? A cravelha tá emperrada. Pra você, papai, mamãe, titio, titia que tá fazendo, não faça isso perto do seu rosto. Faça tudo aqui a uma certa distância.
quero que vocês se preocupem em deixar perfeito tudo aqui no meio do meio do meio. Deixa aqui mais próximo dessa área verde. Já está de bom tamanho, para que as crianças possam estudar. Os alunos avançados, vocês sabem afinar já, a maioria. Afinem comparando, tá? Meu pedido tá bem emperrado, mas afinem comparando as cordas. E para vocês que são iniciantes, que os pais estão ajudando, os familiares estão ajudando, gente, nem se preocupem em afinar tudo, tá? Os pais dos alunos que são do básico, que estão no Suzuki 1, se preocupem em afinar essas duas cordas principalmente bem. A corda Lá e a corda Mi. Lá e Mi, tá? Sendo que lembrando que o Mi é o Mi mais agudo do que o Lá, tá? Não troquem as oitavas, que se vai dar uma tragédia aqui, vai espocar a corda, vai ser horrível, tá? Então, lembrando isso, vocês podem se preocupar em afinar para os filhos, para os netos, para os sobrinhos aí de vocês, essas duas cordas, que são as cordas que eles estão trabalhando, especialmente as crianças do básico. O pessoal que já está com todo o instrumento sendo utilizado, todas as cordas, afine, claro, todas as suas cordas. Se der para deixar tudo mais ou menos afinado para o pessoal do básico, já está mais do que bom também. É válido, tá, pessoal? Então, foi isso. A nossa videoaula de hoje era para que vocês entendessem mais ou menos o funcionamento aqui do instrumento, relembrassem, nesse momento que vocês estão com todo o tempo do mundo, que é muito importante a gente ter o nosso espaço, o nosso lugar para estudar. É importante a gente sentar todo dia, aquele determinado tempo, com o cronômetro e utilizar as ferramentas de estudo, começando pelo afinador. Outra coisa muito importante, que também tem normalmente nesse afinador, é uma coisa chamada metrônomo, tá? Ele tá bem aqui, olha, no cantinho do afinador, onde tem um desenho. Aqui, olha, quando eu dou um play, não sei se vocês conseguem ouvir porque eu tô com fone, que eu tô com o microfone aqui do meu fone para ser melhor para vocês ouvirem. Mas ele tá fazendo uma marcação de tempo, tá? Se eu quiser que isso seja mais lento, eu vou reduzir. Tá mais lento agora a batida, não sei se dá para vocês ouvirem. Tá? Então isso aqui, gente, é uma ferramenta essencial. Para quanto tempo, professora? Para sempre. Eu estudo a minha vida inteira e assim continuo com este metrônomo fazendo tec-tec no meu ouvido. Como eu sempre converso com vocês, alunos queridos, vocês sabem que a gente precisa internalizar esses tempos, né? E para isso acontecer, não é da minha própria cabeça que eu vou tirar, porque da nossa natureza a gente vai pegar as notas mais rápidas e vai correr, vai pegar as notas mais lentas e vai atrasar. É da nossa natureza isso, embora a gente tenha um ritmo internalizado, né? Mas uma máquina dessa que está fazendo tec, 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 vai me ajudar a estudar o quê? Tudo. Estudar a escala. Todo mundo, sem exceção, aliás, com exceção de uma aluna que ainda não começou as aulas comigo, todos os meus alunos fazem escala, óbvio. Isso aí é um estudo para toda a vida, tá, gente? A escala, ela é nossa base, tá? É para estudar arco, é para estudar técnica, é para estudar sonoridade, é para estudar afinação, é para estudar tudo. Então, todos os meus alunos já têm a sua escalinha para estudar. Pegue a sua escala, estude de todas as formas possíveis. Esse vai ser nosso próximo vídeo sobre escalas, como estudar, alternativas das escalas, enfim, técnica de arco. Isso vai ser para o nosso próximo vídeo, tá, pessoal? Então, por favor, fiquem atentos aos seus estudos. Não abandonem as coisas que eu digo para vocês que são importantes, como o metrônomo, afinador, tá? E criem esse espaço. Se vocês ainda não têm, crie ali no cantinho do teu quarto, no cantinho da sala. Bota uma cadeirinha, bota um quadrozinho, faz um desenho de música para botar ali pendurada para te inspirar, tá? Aqui na minha casa eu tenho uns cantinhos musicais, o cantinho musical, olha, eu coloco meus instrumentos aqui na minha sala mesmo. E na sua casa você pode fazer em qualquer local, não precisa ter muita coisa, precisa ter,
Precisa ter boa vontade, precisa ter concentração, disciplina e calma, tá? Não atropelem as coisas, tá? Tentem sempre ter aquela calma de estudar, antes se autoavaliando. Vou começar a tocar minha escala. Deixa eu ver, tá tudo certo aqui, meu braço? Tá torto meu arco? Não tá. Espelho. Gente, espelho é uma bênção. Tenham um espelho na frente de vocês na área de estudo. É muito bom. É muito bom a gente estar estudando aqui com a nossa estante, olhando a nossa partitura e se olhando, pra gente ver o que a gente está fazendo de errado, tecnicamente falando, tá? Todos os meus alunos sabem disso, eu sempre falo, mas eu estou repetindo até porque eu sei que tem pais assistindo a aula. Então, familiares que estão assistindo essa aulinha de hoje, me ajudem, tá? Esse espacinho na sua casa, ele é essencial. Então, ter o seu instrumentinho lá, ter o seu espelho, ter a cadeirinha do aluno ali, uma forma de apoiar a sua partitura, seja estante, seja no armário, seja como for. Criem esse espaço para as crianças estudarem. Conto com vocês, vamos ter essa parceria para que eles consigam ter um desenvolvimento legal, para que eles não percam técnica. Porque assim, tudo na vida que a gente abandona, a gente vai perdendo. É que nem quando a gente faz uma musculação. Em 2 semanas, se você para de fazer, a sua massa muscular regride. É a mesma coisa o estudo do nosso instrumento. Se você abandona o seu instrumento guardado no case e até a volta às aulas, 30 dias, aquilo que você aprendeu, a sua mão já vai desaprender. A técnica vai perder, você vai perder técnica. Então, para você não só não perder, como ganhar técnica, fixar a técnica, continue estudando. Professora, quanto tempo que meu filho tem que estudar? Gente, depende muito do nível e da idade, na minha opinião. Mas hoje em dia eu falo para todo mundo, pelo menos 1 hora por dia. A criança tem que sentar, se concentrar. Porque imagina, você senta, você abre o seu case, você passa breu no arco, você limpa o instrumento, você vai e deixa o instrumento lá, você se alonga, calmamente, 10 minutos. Tem que fazer alongamento. Faz espantalho, faz alongamento, faz a movimentação de pescoço devagar, sem violência consigo mesmo, com muito cuidado, com autocuidado, tá, alunos queridos? Então, tudo isso demanda tempo. Sentar, vou estudar minha escala, vou cronometrar bem aqui no meu celular, 10 minutos só para estudar minha escala. Estudou a escala, calmamente observou a técnica. Opa, tô com problema de técnica de arco. Vou passar 5 minutos só resolvendo esse problema. Como resolve esse problema? Vocês têm a resposta. A gente sempre trabalha em sala de aula. Todo mundo sabe qual é o seu problema. Mas nisso a gente vai trabalhar nessas aulas online, tá? Isso é uma aula geral. Todo mundo sabe. Tem aluno que toca fazendo isso aqui no arco. A gente já conversou. Não é esse o movimento é aqui, só no antebraço. Vocês sabem disso, tá? Mas essas coisas de técnica eu vou falar em próximos vídeos, se for o caso, quando estiver falando de escala. Por hora, eu só quero que vocês se lembrem de estudar com calma. Com calma. Ah, mas eu não consegui estudar 1 hora, me deu muita canseira, eu tô estressado aqui na quarentena. Estuda 40 minutos, 30 minutos, mas com qualidade, tá? Estudem todo dia. É isso que eu peço pra vocês, tá? Pais, alunos, familiares que estão orientando as crianças, obrigada pela confiança, pela parceria. E a gente vai se falando, vai se vendo, e que venham próximos vídeos e que venham também aulas online, ao vivo, com quem puder, com quem tiver disponibilidade, tá bom? Um grande abraço para vocês. Bons estudos!